A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje é terça-feira, 23 de fevereiro de 2021, e a nossa leitura diária da Escola Bíblica Dominical se intitula Cheio do Espírito como resultado da oração. O texto bíblico de hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, que diz assim: E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aqui, queridos, nós vemos aí a passagem em que Pedro e João, foram interrogados pelo Sinédrio, e logo após terem sido interrogados, eles foram soltos, e retornaram para a sua congregação e contaram ali para os irmãos tudo o que havia acontecido. E os irmãos ali se maravilharam, com o livramento de Deus na vida deles, e deram glórias a Deus, e oraram ao Senhor. E após eles terem orado, queridos, todos eles foram cheios do Espírito Santo. Então, queridos, não é possível uma vida nos domínios do Espírito Santo sem a devoção pela palavra do Senhor e sem o hábito de orar, sem o hábito da oração. Essas duas práticas espirituais, queridos, são então indispensáveis na devoção cristã. No tocante, em especial, à oração, que é o tema da leitura de hoje, o Senhor Jesus partia do princípio que as pessoas da sua geração tinham o hábito de orar, como nós vemos em Mateus capítulo 6, versículo 5, que diz assim: E quando orarem, não sejam como os hipócritas. Jesus está falando. Então esse o quando que Jesus fala, mostra aí que Jesus está falando de um hábito e não dando aí uma nova ordem. Os judeus, queridos, eles oravam 3 vezes ao dia. De manhã, ao meio-dia e à tarde. E ainda hoje, os judeus religiosos têm esse hábito de orar 3 vezes ao dia. Naqueles dias, essas orações eram públicas. Nós, cristãos, oramos continuamente, não como obrigação, mas é um hábito com o desejo aí de manter uma comunhão com Cristo, manter um relacionamento com Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo, queridos, tinha o hábito de orar. Nós vemos vários exemplos disso. O Senhor Jesus Cristo, durante o tempo do seu ministério terreno, queridos, ele nunca se apartou da oração. Ele sempre buscava o Senhor. Ele aparece aí orando por ocasião do seu batismo, lá no Rio Jordão, por João Batista, para escolher os seus 12 apóstolos. Ele passou a noite em oração, pedindo a confirmação para Deus. Jesus também estava orando quando se transfigurou-se. Ele estava orando quando os seus discípulos pediram que ele os ensinasse a orar. Ele intercedeu, queridos, ao Pai em favor de Pedro e pelos demais discípulos e por todos nós. Agora, se o próprio Filho de Deus, queridos, procedia dessa forma, o que não diremos de nós, então, que somos mais fracos e dependentes da sua misericórdia? Nós precisamos, queridos, orar. E também dependemos das orações dos nossos irmãos. O próprio apóstolo Paulo, queridos, pedia oração em seu favor. Ele contava aí sempre com a oração dos crentes, de todas as igrejas que ele passou. Quando um homem da estatura espiritual, queridos, do apóstolo Paulo, pede aí a oração da igreja em seu favor e pelo seu ministério também, isso mostra, queridos, que não existe nenhum super-homem na igreja. Todos nós somos falhos e dependentes da oração, da intercessão dos irmãos em nosso favor. Todos nós, queridos, somos dependentes do Senhor Jesus. E contamos com a oração uns dos outros. Isso é bíblico. Então, queridos, você pode orar pedindo a Deus para ser cheio do Espírito Santo. Deus ouve as suas orações. A Bíblia também diz, queridos, que algumas pessoas ficaram cheias do Espírito Santo
quando os líderes da igreja impuseram as mãos sobre elas. Em todas essas coisas, há uma coisa em comum, que é a busca por mais de Deus. É a busca por mais intimidade de Deus. Isso está relacionado sem dúvida nenhuma. Então, quando você dedica, queridos, o seu tempo, a sua atenção e o seu amor às coisas de Deus, queridos, ele aprofunda o relacionamento com você. Isso é certo. A dedicação a Deus resulta, queridos, em experiências mais fortes e profundas com Deus. Então, queridos, não desanime. Continue buscando a Deus. Continue orando ao Senhor. Que quanto mais íntimos de Deus você for, queridos, mais cheio do Espírito Santo você vai estar. Deus abençoe a sua vida e uma ótima terça-feira.